Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, o capítulo 4. Amém? Diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número de tribo dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes dizeis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passado ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nas consigo alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali então até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apresentou e passou. Versículo 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gadem e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe havia dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor agradeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam ao do Jordão. Então, ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como diante, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, do lugar oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levaram-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Verso 22. Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasse
como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ou quando secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que as mãos do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém. Poder sentar, meus queridos. Que Deus verdadeiramente nos abençoe e nos dê uma palavra orientada à luz do seu Espírito. Amém? Irmãos, esse texto que Simone acabou de ler, ele retrata a entrada do povo na Terra Prometida. E o divisor de águas nessa entrada era quem? Era justamente o rio Jordão. Povo esse que outrora havia saído, não é isso? Do Egito, sob a liderança de Moisés, peregrinou em terra estranha, como vocês bem sabem, não é isso? Peregrinou em terra estranha e de fato adentra agora a Canaã sob a liderança de Josué. E aí eu queria pensar com vocês que de fato tem essa importância, que importância tem, melhor dizendo, nós construirmos memoriais. Memoriais está atrelado à palavra primitiva, é o quê? Memória. E aqui o que eu coloquei como título primário é memória de pedras ou de flores. Mas o meu intuito não é simplesmente pensar em memorial, melhor dizendo, feito de pedra. Mas o meu intuito é pensarmos em nós termos memoriais, mas memoriais duradouros. Amém? E a partir dessa perspectiva que eu quero pensar com vocês, se nós temos ou não construído memoriais duradouros, permanentes. E sobretudo os que venham se perpetuar ao longo das diversas gerações. Amém? Compreenderam do ponto de fundo da história. E o que é que acontece? É simplesmente quando o povo está passando o Jordão, Deus disse o quê? Pegue 12 homens, não é isso? Cada um representando 12 tribos, e pegue cada homem desse, pegue cada pedra, faça um memorial no leito do rio, e outro memorial onde vocês vão passar a noite. E para que esse intuito desse memorial? Qual o intuito de se construir memória ou memorial? Aí é essa questão. Diga, de pedra ou de flores. Vamos lá? Memorial de pedras ou de flores. Se nós atentarmos para o verso 6, acompanhe comigo o texto. Vamos ao texto. Passando adiante da arca do Senhor, seu Deus, até no meio do Jordão, cada homem levou sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que seja por sinal. Repita comigo o verso 6, parte B, A. Diga, para que seja por sinal. Escute bem, aquelas pedras havia um intuito. Para equivale a uma finalidade. Amém? Para que sirva de sinal. E aí prossegue o texto, olha, para que sirva de sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês. Lembre-se que memorial não é algo para o presente. Memorial é algo para o quê? O futuro. Porque memorial está atrelado à memória. E eu faço um memorial hoje, mas as futuras gerações que vão trazer a memória. O que hoje é presente, amanhã, na verdade, se tornará o quê? Passado. Mas para isso precisa ter o quê? Memorial. Para isso precisa ter o quê? Memória. E aí eu fico perguntando, Jobs, que memória nós temos construído? Eu estava lembrando de uma determinada pessoa que disse para o primo dele, legítimo: olha, o meu avô era isso, era aqueles. Esse é o avô que você está contando, era o mesmo avô. Porém, existiu o quê? 2 netos. Um neto que ele criou muita memória.
Deus, os doces, os sorvetes, naquela época, 30 anos atrás, dava a um, mas não dava ao outro. A memória foi criada em quê? Num neto, mas não foi no outro. Eu fico pensando, eu partindo, que memória eu vou deixar? De um cara encrenqueiro, chato, abusado. Qual é a memória que nós vamos deixar? Ah, pastor, não tem muita riqueza para deixar. Muitas vezes não é riqueza. Essas pedras que eu quero aqui evidenciar a vocês, não é simplesmente materiais, mas são coisas que têm que ser duradouras. E quantas vezes o tempo passa, a gente não tem coragem de sentar na beira, vamos supor, de um batente e chupar uma cana com o neto. Aquilo é uma memória. Amém? Coçar a cabeça de um menino desse que é menino hoje, mas amanhã, quando for daqui a 30, 40 anos, ele vai lembrar ou da maldade ou da bondade que você está fazendo. Isso é memória. E eu fico pensando, que memória nós estamos construindo? Que legado a gente vai deixar para Sumé? Que legado a congregacional nos seus 64 anos tem deixado para Sumé? Já são mais de 2 gerações em Sumé. Eu fazia uma pergunta aqui hoje, eu dizia de hoje de manhã, um culto muito abençoado, perguntei, quem conhecia, vamos supor, os imperianos? 2 pessoas. Sabe por quê? Porque a memória, ela é apagada com o tempo. O feito de José, tão profundo, livrou Israel, livrou o Egito, irmão Cício, daquela mazela da morte, da fome. A Bíblia diz, geração seguinte, ele já não conhecia quem era José. Eu estou estudando genealogia e vejo assim, eu pensava que eu só tinha um quarto avô, porque só um ficou na minha memória, Manuel Corrêa, vulgo Pai Nem. Pronto, só tinha. Depois, quando eu comecei a estudar genealogia, eu comecei a entender que os outros não passaram pela minha memória. Eu fico pensando, o povo que é da tua genealogia, qual a memória que você tem? Passando dos teus pais. São coisas que a gente tem que pensar. A gente é feito de memória. Você sabia disso? Memórias boas e ruins. Quando você vai estudar psicanálise, e uma das coisas vertentes que ele trabalha é justamente esse princípio da memória. E no meio dessas memórias acontece aquele que eles chamam de trauma, que se leva por toda a vida. E aí eu queria pensar com vocês, o que é que Deus tem a nos ensinar acerca de memória, de memorial. Analise comigo quando ele diz assim, olha, para que seja um sinal para vocês, e no futuro, quando os filhos deles perguntarem, que significa essas pedras para você? Repita comigo, vamos lá? Que significa essas pedras para vocês? Será se você, a geração daqui a 30 anos, vai olhar para trás e assim, ô pai, o que significa isso daqui? O que significa essa pedra? O que significa essa mão? O que significa esse escrito aqui? Será que você deixou alguma coisa ou vai deixar? E aí o texto prossegue dizendo no verso 7, vamos lá comigo? E respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou e as águas do Jordão foram cortadas, essas pedras serão, diga, para agora, alguns minutos, não, serão testemunhas para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Eu acho tão lindo uma coisa, sabe o que é? Você pega a nação de Israel, tamanho de Sergipe, uma nação, irmãos, milenar, uma nação que foi dizimada ao longo da história, mas uma nação bem pequenininha. Ela não tinha terra, ela não tinha território, mas tinha identidade, tinha língua, tinha memória. Judeu sabe quem é judeu. A gente muitas vezes é um povo sem identidade, não sabe de onde vem e muito menos não sabe para onde vai. Diga, eu preciso ter memória. Eu preciso aprender hoje a criar o quê? Memorial. Memorial afetivo no teu filho, no teu esposo. Memória é coisa boa, não é isso? Porque logo dá um Alzheimer na gente, aí apaga a gente. Mas mesmo assim, mesmo no Alzheimer, ainda tem memória do passado.
Está entendendo? Memória é algo que você não se desprende muito, não. E eu quero perguntar como eu estou construindo meus memoriais. Porque o que ele está dizendo é assim, olha, essas pedras serão o quê? Olha, quando vocês virem essas pedras, vamos dizer, olha, Deus rachou, Deus abriu o rio, como abriu o mar. E quem era testemunha disso? As pedras. Alguma coisa tem que testificar. Alguma coisa tem que ser o seu memorial do passado. Querendo ou não, você já pode repetir hoje o que foi que deixaram de legado para você, de bom ou do ruim. Quais foram os memoriais que foram erguidos na tua memória, na tua mente, na tua vida emocional, espiritual, conjugal, paternal, enfim, dos mais diversos. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos nos ater ao verso 21, amados, onde diz assim, olha, veja conosco aqui, olha, e Josué disse aos filhos de Israel, quando no futuro os filhos perguntaram a seus pais o que significa essas pedras, mais uma vez o que? Repete. Mais uma vez traz a evidência o quê? Quando os filhos perguntaram, quando? No futuro. Não é isso? O que significa essas pedras? Explica aos filhos de vocês, dizendo, Israel passou em seco a esse Jordão. Nós estamos vivendo um momento de muito calor, não é isso? Sim ou não? Calor causticante. Você já analisou os parentes da gente há 150 anos atrás, como viviam no Cariri? E sabe por que nós estamos vivos? É aquilo que Euclides da Cunha disse ao falar do nordestino, do sertanejo, é um homem o quê? Forte. Nós somos uma raça de gente forte, sabia disso? Pode ter certeza. O nordestino, irmão Cícero, é um forte. Porque escapar no meio de um sertão desse de cacto, de luta, e nós sobreviver ao que nossos passados já sobreviveram, de fome, de peste, de violência, de desgraça. E a gente não é homem o suficiente para olhar, ou mulher de valente, valorosa, de valor, de olhar para trás e assim, o legado que esses homens deixaram. Fizeram na igreja, na nossa vida como um todo, muito mais do que nós fizemos. A gente vai uma viagem para Monteiro, é uma luta. Esse povo tirar, vamos supor, como eu estava vendo os parentes meus, daqui a aqui papá, na divisão. Agora isso era o quê? Ao lombo de jumento. Quem tinha jumento, quem tinha um cavalo. Hoje a gente não. Eu não posso andar daqui até a várzea. Aí tem uma geração que fraca. Uma geração que não enfrenta. Uma geração que não enfrenta luto, dificuldade. Isso é uma geração, ó, batendo na tremedeira grande, porque a gente não enfrentou o que os nossos antepassados enfrentaram. Agora, seja na vida familiar, seja na caminhada da igreja. Vocês estão compreendendo? Eu quero trazer à tona isso para a minha vida, para pensar como é que eu posso construir memoriais duradouros. Você lembra que morre um parente da gente, o que é que a gente faz? Dá flores, não é isso? Dá flor, no mesmo dia a flor murcha. O que é que faz um oriental, o que é que faz um judeu? Passa no túmulo, não, joga uma pedra, bota uma pedra lá. Pedra é mais duradoura. São um povo tão sabido, Nailson, que eles vão dar como é que diz? Um presente à esposa, eles dão ouro. Usa para cima e para baixo, não gasta. E continua o que? O mesmo valor. Numa guerra, qual o dinheiro mais valioso numa guerra, vocês sabem? O ouro. Onde você estiver, ele tem valor. É um povo que tem muito a nos ensinar, o povo judeu. E aí eu quero perguntar a vocês, como nós estamos construindo os nossos memoriais? Como é que a gente está construindo? Porque o Senhor disse, olha, no futuro os filhos de Israel perguntarão, que significa essas pedras? Ó, diga que Israel passou a pé enxuto, o Jordão. A gente tem, vamos supor, um exemplo da gente, um memorial para João, para Jobson, para Jorge, tudo que vocês fizeram ali no assentamento é um memorial.
Toda vez que a gente chega lá, a gente vai lembrar de Juarez, das lágrimas, do suor, 7 anos de seca ali, a gente ali dentro, sem um caminhão carregando água no jegue. Aquilo é um memorial vivo, Jobson. Por isso que aquilo tem valor para a gente, porque ali foi nascido nas nossas entranhas. Você quer que o seu filho dê valor a alguma coisa, sim ou não? Ele tem que construir. Ele tem que saber o valor da bicicleta. Ele tem que saber o valor da moto. Só que a gente não, ele não pode traumatizar. O menino está aqui, eu tenho que levar para o terapeuta, porque se não levar, morre. Estou dizendo que não leve. Seria uma incoerência eu dizer que não leve, né? Futuro psicólogo. Mas enfim, eu só quero dizer uma coisa para ti. Vamos criar gerações fortes. Amém? Um povo que entenda o que é memorial. Não memorial, diga, não memorial de flores, mas de pedra. Porque algo tem que ser algo duradouro. Hoje vivemos numa sociedade efêmera, passageira. Né? O cara está aqui tirando as fotos, ele não, vamos ver o pôr do sol, aí ele vai tirar as fotos do pôr do sol todo, o pôr do sol se acaba, ele vai ver, não, viu na foto você vê, tem que viver o pôr do sol, não é isso? Vamos para o culto, daí começa a tirar a foto no culto, não, viva o culto, amém? É isso que a igreja tem que compreender. Nós estamos vivendo numa geração desse tipo, numa geração que é instantânea, uma geração imediatista. É por isso que a ansiedade nossa vai a 1000. Porque a gente está aqui na igreja, mas já pensando, olha, vai dar 8h30, o pastor não vai terminar o culto, e eu já tenho a janta, se não jantou ainda, eu já tenho a conta de amanhã. A Bíblia diz o amanhã basta o dia os seus próprios mal. Viva o hoje. Dê cheiro hoje, abraça, sacode. Amém? Dá um saculejo nesse cara, nessa mulher aí de lado. É isso que deve ser feito. Aproveite o seu neto, irmã Nalva. Assim, ó. Bota manha. Mate que já botou em Arthur. É assim que tem que ser. Né, irmão Cícero? Arruma um cavalo de pau para esse menino correr na... É assim que tem que ser feito, meu amado. São os memoriais que a gente tem que fazer. E é algo tão simples. Não, quando eu enricar, eu vou fazer a minha feliz. Vou nada. Eu tenho que mostrar que a minha feliz, porque eu fui feliz na minha época, na minha simplicidade. Por isso que hoje eu fui lá para Santa Luzia, dei uma agarrada na minha mãe e disse, a senhora quer que eu compre uma coroa para a senhora botar na sua cabeça? Essa não precisa. E tem que ser assim. Tem que cheirar, tem que cuidar, isso é memorial. É preciso a gente aprender a criar memória. Amém? Não de flores, mas de pedra. Quando eu digo pedra, não é da insensibilidade da pedra, mas da durabilidade. Vocês estão entendendo isso? Não é da dureza da pedra, mas da resistência da pedra. Quando eu sair de Sumé, quando eu me apagar, vão lembrar alguma coisa de mim, ou de bom ou de ruim. Da mesma forma, quando tu passar, deixa a fragrância de Cristo. Amém? Seja um crente, rapaz, eu tenho prazer de estar com aquele crente ali, porque aquele crente traz paz. Não aquela pessoa xaropa, misericórdia. Ana Cláudia vem ali, olha, começa a se benzer, jogar gás de arruda. Não faça isso. Vamos criar memorial. Amém, amados? Amém? E aí prossigamos, eu queria aqui pensar com vocês, o que temos para mostrar para a nossa geração futura? É essa a pergunta. Vamos lá? O que tenho? O que temos para mostrar para a geração futura? É uma pergunta que eu queria que você respondesse. Eu tenho dinheiro para deixar. É mais flores do que pedra. Uma vez eu disse um cara lá em Santa Luzia que tem uma certa condição, eu disse, você tem 2 filhas, pegue, invista na sua filha, na educação de suas filhas. Porque você investindo na educação de suas filhas, ela pega essa barra de sabão, ela pode transformar numa barra de ouro, se tiver inteligência. Agora, se der, na verdade, a barra de ouro, ela gasta o ouro e finda numa barra de sabão. O maior legado que tu pode deixar para um filho teu, escute bem,
Escute bem. Fé ensina ele a ser um homem e uma mulher obediente a Cristo. Fé, em primeiro lugar. Depois, instrução. Dê sabedoria a ele. Invista. E é isso que a gente tem que fazer. A gente acha que pode investir num filho nisso. Não. Invista nesses dois pontos. E memória. Pequena. Num caldo de cana. Num pastel na feira. Eu lembro de pai, Nailson. Nessa feira aqui. Ele fazia uma questão, Jota, de me levar no centro daquela feira. E eu lembro até hoje o gosto daquele doce. Era o doce mais gostoso que eu já comi. Eu não sei que memória tu tem do teu pai, da tua mãe. E que memória eu tenho deixado para os meus. É necessário se pensar nisso. Amém? É necessário eu criar memórias duradouras. Amém? Ah, pastor, um doce, uma beira seca. Não. Mas está aqui. Um pedaço de doce, cortado em manga seca, um pedaço assim de pão doce. Mas era o doce mais gostoso. Sabe por quê? Porque tinha memória. E a melhor memória que você tem, sabe qual é a memória? Sabe de quê? De criança. Que é memória pura, sem interesse. E essa memória tu tem que deixar para o teu filho, para as pessoas que te cercam. Quando a gente partir daqui, vai dizer: eu lembro de Kelly, das doidices de Kelly. Onde Kelly chegava, a gente sabia que ela estava chegando. Memória. É assim. E cada um vai com seu jeito, com sua memória, mas deixando suas marcas. Amém? Amém, queridos? Vamos prosseguir. O verso 8, como diz aqui, olha: e os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito. Segunda verdade que eu queria mostrar a vocês, olha: um memorial como o Senhor havia ordenado. Faça um memorial, mas um memorial que venha aqui dentro do que? Das diretrizes, das ordenanças de Deus, para ele ser duradouro. Não é um memorial fazer por fazer, mas saber qual o memorial. Pastor, onde é que você vai encontrar um memorial? Interessante que o texto que Ana Cláudia leu foi o texto que Deus me deu aqui em 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Vamos ver aqui rapidinho. Olha como é interessante. Esse mesmo texto que ela leu foi justamente a complementação daquilo que Deus tratou comigo, verso 7. 1 Samuel 7, 12. Analisa aqui, ó, Samuel 7, 12. Vamos lá? E então Samuel pegou uma pedra. Diga, pegou uma. E fez o quê? E pôs entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas para ele dizer que o Senhor havia ajudado, ele criou o quê? Um memorial. No memorial ele colocou uma pedra. Ele ergueu uma pedra. Ele ergueu uma coluna. E é justamente isso. Faça, mas faça dentro da ordenança do Senhor. Faça, mas procure saber qual é o memorial que Deus quer que você crie. Porque muitas vezes a gente cria um memorial, mas não um memorial de pedra, mas um memorial de flores. O mundo faz muito memorial, mas é passageiro. Os do Senhor não, são duradouros. E é isso que Deus disse aí, olha, essas pedras serão o quê? Para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Aí o verso 8: 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia dito. Diga, repita comigo: como o Senhor havia dito. O verso 10, vamos lá. O verso 10, essa mesma ordenança, a parte B: até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, o que havia, o que? Ordenado. Ou seja, não faça um memorial dentro das normas dos homens, dentro das normas
das flores, mas da durabilidade do Senhor, segundo o Senhor. Amém? Essa é o grande segredo para criar memorial. O memorial só foi duradouro porque eles fizeram, mas fizeram dentro dos parâmetros que o Senhor havia designado. Amém? O verso 16, acompanhe comigo, vamos lá. É o verso 15. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca, é do testemunho, que sai do Jordão. Então Josué ordenou, mais uma vez aqui. Olha, o Senhor disse: ordene, e depois Josué o quê? Ordenou. Eu quero abrir um parênteses. Você é um sujeito capaz de dar ordem e receber ordem? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que nem sabe receber ordem e nem sabe dar ordem. Mas a vida da gente, em dado momento, a gente vai o quê? Receber ordem e cumprir ordem. Mas ao mesmo tempo a gente vai delegar ordem. E Josué dá esse exemplo aqui. Ele fez. Ele recebeu ordem e deu ordem. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem ordem. A gente quer criar memorial sem ordenança. E Josué foi esse exemplo. E Josué, meu amado, ele foi um grande desafio para Josué, porque Josué foi para substituir o grande líder que Israel tinha. Você já observou você substituir uma pessoa com um legado tremendo, com um memorial irrefutável? É muito difícil. Por isso que muitos filhos sofrem, porque assim, o fato de o pai ter uma determinada evidência, aí o filho se vê na obrigação de ser maior do que o pai. Isso não existe. Isso não significa que eu sou pastor e Abner tem necessidade de ser pastor. Não. Abner pode servir a Deus fora do parâmetro do ministério. E jamais eu quero colocar a minha carga nas costas dele. Porque Abner é Abner, Zé Maria mesmo, sendo pai e filho. Vocês entendem isso? Não coloque a responsabilidade seu sobre o seu filho. Porque ele vai ter a sua própria estrutura, a sua própria subjetividade, seus próprios dilemas. E é isso que de fato, Josué de fato tinha uma grande responsabilidade de substituir. Como é que diz Moisés? Mas a palavra do Senhor diz que de fato o povo respeitou Josué tão quanto respeitou Moisés. Não se preocupe com... O cara vai gostar de você, pastor. Pastor, o senhor tem que impor sua autoridade. Não. Uma autoridade não impõe autoridade. Faz o quê? Conquista a autoridade. A autoridade não é imposta. Ela tem que ser conquistada. Não se vanglorie, não se auto-intitule pastor, doutor. Não. Tem pessoas que fazem questão, né? Tem que me chamar de doutor. Estou com um anelzão. Tem que me chamar de... Não. Não tem problema não. Agora, por si só o tempo, vai haver um reconhecimento. Amém? De aprender a dar ordem e a receber a ordem. Porque foi isso que o centurião nos ensina. Ele disse: Senhor, não basta, não adianta nem tu ir, não. Eu só mandar uma palavra... Mande só uma palavra, que o meu criado vai ser curado. Porque eu sei receber ordem e dar ordem. Quando eu mando, eu sou um capitão de 100. Quando eu mando um subalterno meu, vá, ele vai. Vem, ele vem. Tem gente que não aprende, nem a mandar, nem ser mandado. A gente tem que aprender isso. Agora com humildade. Não com imposição. Não com o nariz empinado. Mas com humildade. E assim a coisa acontece. E aí o memorial se concretiza segundo os parâmetros e as normativas do Senhor. Amém? Amém, amados? Agora isso serve para a vida conjugal, isso serve para a vida profissional, acadêmica, isso serve para tudo. Eu posso pegar essa aplicação aqui e colocar na minha vida como um todo. Eu posso colocar isso na vida, se você é um empresário, e a Nailson pega esses parâmetros aqui, colocar na loja dele, ele será bem sucedido, pode ter certeza. E criar memorial. Agora, segundo o quê? Os desígnios do Senhor. Amém? Por fim, verso 24 diz aqui, olha, glória a Deus, para que todos os povos da terra saiba que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, de todos os dias
Tema o Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Escute bem, analise bem, por fim, memorial para que todos entendam que só o Senhor é Deus. Analise comigo quando ele diz assim, olha, para que, mais uma vez, finalidade, para que todos, não é só alguns, mas todos os povos, não é isso? Na terra, saiba que a mão do Senhor é forte. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas têm? Nós temos criado memória, nós temos criado afeto, nós temos criado princípio, de fato, entendendo que eu tenho que, de fato, mostrar para as pessoas que o Senhor é o Senhor do universo. Para que todos da terra saibam que o Senhor é forte. Quer dizer, tudo que eu tenho que criar, esses memoriais que eu tenho que erguer, não é para a minha vanglória. Amém? Mas tudo tem que resultar em quê? Na glória de quem? De Deus. O carro teu, a tua conquista, o teu casamento, teus filhos, todos esses memoriais que você tem que erguer, mas atribuir a quem? A quem é Senhor, a quem é forte. E todos verão. Por isso que você, quando você vê, meu amado, o Salmo 126 diz assim, olha, com efeito, o quê? Grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Escute bem, o memorial parte. Quem primeiro vê o memorial? Os que estão de fora. Vê Deus em nós. Tem ocasião que nós não vemos Deus, Léo, em nós. Só que muitas vezes as pessoas, não, Deus é na sua vida. As pessoas conseguem ver, irmã Dalva, muito mais Deus agindo na nossa vida do que nós mesmos. Isso é memorial. E aí eu encerro pensando simplesmente nessa reflexão. As pedras em forma de memoriais são provas oculares do que não fizemos ou conquistamos nada por nós mesmos. Porém Deus, em graça, agiu por nós e em nós. Por fim, a ceia é um memorial que tipifica a plenitude de Cristo na sua obra vicária, substituta. Ele fez por mim e por ti, em memória de mim. E aí eu encerro pensando, que tipo de memorial nós temos construído? E lembre-se dessa verdade, não é que você constrói, não é que você constrói memoriais, não, é Deus que faz em mim, viu? Em mim, em ti, num ato de graça, para que o nome dele, só o dele, seja glorificado. Não se vanglorie de alguma coisa, não se vai desse de ministério, não se vai desse de algum dinheiro, não. Nunca esqueça, não é você, mas é Deus em mim, em ti e em nós. Você pode aplaudir o que merece, o que é digno, e saia daqui, diga, eu saio daqui, vamos lá, eu saio daqui disposto a criar memorais, ou no caso, memória, né? Duradouras, não de flores, não memoriais efêmeros, mas eterno para a glória do que é eterno. Vamos aplaudir mais uma vez esse eterno? Amém? Por fim, não pedra, não flores. Vamos lá, não flores, e sim pedra. Não pedra de rigidez, durabilidade, como é que diz? De coisas difíceis, porém de coisas duradouras. Deus te abençoe, Deus te dê graça, em nome de Jesus. Irmã Nalva vai